Oi galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Laísa, ela é enfermeira e também é mãe, e ela vai falar pra gente sobre a experiência que ela teve nos dois partos. Foram experiências diferentes nos partos e também na amamentação. Um prazer estar aqui com vocês. Então, eu sou mãe da Isabela, de 3 anos e 8 meses, e da Serena, de 1 ano e 6. Foram duas experiências totalmente diferentes, e quero compartilhar aqui com vocês. A Isabela é a minha primogênita, Eu tive um parto, uma cesárea de urgência, após ficar 48 horas em trabalho de parto. Foi um trabalho de parto bem prolongado, A gente queria muito parto humanizado, parto natural. E por consequências do destino, escolha dela, ela não veio de parto natural, A gente precisou fazer uma cesárea de urgência. Ela entrou em sofrimento fetal, precisou de manobra de ressuscitação, Ela nasceu com uma parada respiratória, precisou do suporte do oxigênio, Eu não tive o contato imediato com ela precisou ir para UTI, ficar 24 horas de observação. Então, assim, foi um parto muito longo, Uma vontade imensa de ter o parto natural, Não foi dessa vez. E aí, ainda não tive minhas filhas nos meus braços logo de imediato, Não teve aquele contato pele a pele na primeira hora, Não tive, que é extremamente importante, E aí, mas não tive por uma necessidade, Ela ficou essas 24 horas na UTI, eu fui conseguir vê-la mesmo, mais ou menos 12 horas após o parto, eu consegui vê-la, mas não pude amamentá-la. Ela estava com uma sonda, recebendo a nutrição pela sonda, e eu já estava com os peitos cheios, com bastante leite. E padrão lá do hospital era oferecer o leite, a fórmula, não o leite da mãe, Então, assim... Mesmo que fosse ordenhado. Mesmo que fosse ordenhado, Por estar na UTI e tudo. Então, sendo assim, eu fui conseguir amamentá-la 24 horas após o parto. Então, a gente teve uma dificuldade, na pega, porque ela estava mais preguiçosa, ela estava mais sonolenta. E conseguiu amamentar, o leite já tinha descido, já estava com aquele colostro, Tivemos dificuldades, Acho que como todo início de amamentação, acho que é raro uma mãe não ter uma dificuldade, na questão da pega, de como você pega a criança no colo. E aí, quando eu consegui amamentar minha filha, a gente achou que ela estava pegando certo, mas não estava. Recorremos ao banco de leite, que eu falo que é uma bênção na vida de todas as mulheres, que para quem tiver oportunidade, estiver na cidade, procurar ajuda aí do banco de leite, são profissionais que são capacitadas para isso. Fui lá 2 vezes, me ensinaram, tiveram muita paciência de me ensinar. E aí teve uma paralisação do meu leite, porque como ela estava sugando muito pouco, por conta da dor, das fissuras, a gente teve que entrar com o Mamatute, que é um dispositivo para ajudar na relactação, na complementação, às vezes se precisar, como foi no nosso caso. Então eu colocava dentro de uma mamadeira um complemento de leite com uma sondinha e colocava junto do peito, junto com o bico do peito, a sondinha para ela sugar, para não ter confusão de bico, para não ter nenhum outro tipo de problema. E ficamos assim muito tempo, porque aí veio todo uma turbulência na minha vida, que foi uma mudança para fora do Brasil, que a gente foi para os Estados Unidos, eu fui acompanhar o meu esposo, aí a gente vai para um país onde o país ele é super 100% adepto ao parto natural, porém 0% de amamentação. Então é o país das fórmulas, dos bicos, das chupetas, das mamadeiras sofisticadas, anticólica, anti-refluxo, tudo para evitar problemas nas crianças. Eles têm a chupeta como se fosse um pacificador, Isso, chama pacificador. É um pacificador mesmo, para acalmar a criança. E lá, como a amamentação não é tão vista, tão bem recebida, as mulheres não amamentam em público. Então é como se fosse proibido, é como se o peito da mulher fosse somente um órgão sexual, ele não é visto como uma nutrição da criança. Então eu tive toda essa dificuldade, de estar saindo e amamentando a minha filha. Então ou você jogava um pano, ou você colocava uma manta que eles têm própria para isso, que é um pano que você joga por cima e ele tem um arco assim em cima do peito,
né, de uma forma que só você vê a sua criança e o peito, mais ninguém. E ela tava com quantos meses? A gente foi pra lá, ela tava com 2 meses, então a gente tava em todo esse processo da amamentação ainda, né? E aí, toda essa mudança na minha vida, né? Eu não falava a língua, eu não sabia da cultura, não sabia de nada. E a gente indo para esse lugar, para mim, desconhecido, né? Com uma filha pequena. Então, eu usei o Mamatute até aproximadamente 6 meses, porque eu queria até 6 meses exclusivamente, né? Amamentar ela. Aí, nessa época, já era o seu leite que você colocava? Sim, já era o meu leite. Eu consegui ordenhar, né? E complementar, porque daí o que acontece? Com a minha ansiedade dessa mudança... o meu leite teve uma diminuição na produção, mas eu tentava, ao mesmo tempo que ela mamava, eu tentava ordenhar do outro peito para oferecer para ela na próxima amamentação. Então assim, foi realmente uma luta minha e dela, e conseguimos. Não era como eu esperei, né, como era o esperado, eu planejei amamentar ela até quando ela quisesse, mas foi, em vista foi, porque ela que desmamou de mim, não foi eu que desmamei dela, né, tirei a mama dela. Por volta de quase 11 meses, ela não quis mais, né? Então eu observei que ela estava alimentando bem, né? E a gente também já estava quase voltando pro Brasil, né? Ia ser uma mudança totalmente diferente, nova na nossa vida, tudo de novo, né? Porque eu ia voltar a trabalhar. Já tinha introduzido os papinhos? Já estava comendo de tudo e muito bem. E assim, foi diminuindo a minha produção, porque ela estava mamando só de manhã e de noite. Então, por fim, ela não quis mais. Mas foi uma luta aí, que foi uma vitória nossa. E agora a minha experiência com relação à Serena, que é a minha segunda filha, né, que hoje está com 1 ano e meio, foi totalmente diferente, né, desde a gestação e até o parto, até a amamentação. Ela veio de um parto natural, né, de 18 horas de trabalho de parto, que eu considero um trabalho de parto rápido, em vista da primeira, né, que foi 48 horas. E foi assim... Todo mundo me falava, você é doida, né? Pra que ter um parto normal? Você precisa de uma cesárea, vai romper seu útero. Você escutava de tudo, de tudo. Nunca mais você vai poder ter filho. E assim, mas era uma coisa minha, uma escolha minha, que eu queria muito. Então, né, é uma luta minha e do meu esposo, da nossa família, e a gente foi atrás. Mas isso é bom também, pra desmistificar, porque muita gente acha que depois de uma cesárea não pode ter um parto normal. Pode. Pode, né? Tem dados científicos que comprovam que pode sim, né? Com segurança e tudo. Não existe... A minha obstetra falou pra mim que precisava ter no mínimo 2 anos de um parto pro outro, né? E quando já tinha esses 2 anos de um parto pro outro, a taxa de risco de ruptura uterina era igualzinho de uma mulher que teve um parto normal antes. Então ela chegava a ser igual, não tinha essa questão de risco maior, né? Então a gente teve um parto humanizado, tive um contato pele a pele, né? Eu falo que é muito louco, porque você tá ali com uma barriga, você fecha o olho, faz uma força, na hora que você abre, a criança tá no seu colo. Você passa num portal, né? De uma hora pra outra, é mágico. E assim, na hora que eu olhei, que vi aquela criança no meu colo, né, toda suja de vernix ainda, aquele cheiro de nascido, eu falo que até hoje eu lembro do cheiro dela, é um cheiro que a gente não consegue esquecer. E foi assim, foi um parto que foi com a mesma equipe da primeira filha, da Isabela, e que eu achei que eu não ia conseguir, porque eu ficava comparando o tempo todo com o parto da primeira. E aí a médica falou pra mim, Laís, agora é a hora de mostrar que é diferente, cada uma é uma, e aí vamos lá. Você agora precisa encerrar o seu ciclo com relação até o parto da sua primogênita, da Isabela. Então vamos lá, faz a sua última força que ela vai nascer. E assim foi. Né? Então foi um parto duplo. Eu tive um parto tanto físico da minha filha, como um parto emocional da minha primogênita que eu queria encerrar. Né? Foi muito bonito, uma equipe humanizada que me acolheu. Você precisava realizar esse sonho, sim, viver esse momento. Eu precisava, era pra mim. Então, quando eu peguei ela no colo, aquele cheiro, aquele instinto, e ela mais do que automático, já com a boquinha aberta, é muito... Eu não sei, é mágico, sabe? A criança já vem te procurar, já vem sentindo o seu cheiro e já vem, sabe, pegando você, assim. E com a boquinha mesmo, fazendo a busca do peito, né? E aí logo, meu esposo estava atrás de mim, eu na frente, com a minha filha no meu colo. E eu já coloquei ela para mamar ali naquele momento. A pediatra não pediu ela em nenhum momento, a pediatra ficou
olhando de longe, e eu ficava assim incomodada com a situação, que eu falava assim, você quer olhar ela? Você quer olhar ela? Eu queria entregar pra pediatra, e ela, não, curte o momento de vocês, eu quero que vocês curtam ali o momento de vocês. Campeamento oportuno. Foi assim, o pai que cortou, foi depois que tudo parou de pulsar, o cordão, né, ele ficou todo branco, gelatinoso. A Serena, ela ficou totalmente rosa, ela não nasceu aquele bebê branco, ela ficou totalmente corada, porque o sangue dela, da placenta, que era dela, foi pra ela, né, e o meu esposo cortou, e eu fiquei ali com ela, já coloquei pra amamentar, então eu tive a Golden Hour, que todo mundo, né, a famosa Golden Hour, que é a hora de ouro da amamentação, e foi assim, incrível, né, aquele momento meu, dela e do meu esposo, um momento único ali pra gente, que vai mais do que nutrir o físico, né, nutriu ali a gente de forma espiritual, de forma emocional, teve uma nutrição muito maior do que o que a gente imagina, né. E falando na segunda filha, não quer dizer que é o segundo filho que não tem problema, né, com a amamentação, eu tive mais problemas ainda, né, para quebrar os paradigmas aí da sociedade, de que parto normal, logo o leite desce, né. Eu tive uma demora de aproximadamente 7 dias, então eu tive uma complementação, precisei complementar com fórmula até 7 dias. Isso para uma mãe mata, né? É uma frustração. É uma frustração muito grande, mata a gente por dentro de não conseguir nutrir, né? Será que eu não vou conseguir amamentar? Isso, né? E aquela luta que eu tive com a primeira filha, então eu fiquei com aquele pensamento, né? Fui no banco de leite, estimulava com a bombinha, estimulava com ela mamando, era livre demanda a hora que ela queria, e a gente é muito julgado por isso, né? Até alguns pediatras falam, tem que ser de 3 em 3 horas marcado, e se a criança quiser antes, você vai embalar ela, você vai balançar, tipo como se você fizesse uma distração para um bebê, né? E o que ele mais quer ali é uma nutrição, às vezes é só um aconchego, um carinho, um amor. E pra mim era livre demanda. Então, assim, eu acordava N vezes à noite, que eu perdi até as contas, né? Por fim, eu nem contava mais. Eu vivia pra ela, em função dela. Então, demorou 7 dias pro meu leite descer, mas desceu, né? Veio as fissuras, porque daí desceu de uma vez, e aí ela não conseguia abocanhar direito, né? Mesmo sendo enfermeira, nesse momento você não é enfermeira, você é mãe. Então, a gente não lembra de tudo que a gente aprende no curso, né? E aí, complementei nesse período de 7 dias com o Mamatute, né? Fomos fazendo o desmame do Mamatute gradual, a gente complementava 30, 60 ml e fomos reduzindo até zerar. E aí, quando o leite desceu, né? Antes de eu conseguir zerar, eu complementei com o meu próprio leite. Foi uma luta também, porque daí veio, igual eu falei, veio as fissuras, as rachaduras, né? E foi muito difícil. Eu fui no banco de leite umas 3 vezes, suspeitaram-se da língua presa, né, do freio da língua, mas foi avaliada, não tinha nada, era realmente pega errada. E a Serena, ela tinha uma preferência pelo peito esquerdo, né? A Isabela também tinha, mas assim, ela abocanhava muito bem o peito esquerdo, mas o peito direito, ela abocanhava do jeito que ela queria, né? A gente ia até brincar que às vezes era pirraça, né, pra eu colocar ela no outro. Mas não era, porque ela não tinha o jeito ainda. Então eu precisava ajudar ela a fazer essa pega correta no meu peito direito. Então eu fui várias vezes no banco de leite, pedi ajuda, né? A gente pedir ajuda não é feio, não se torna menos mãe, porque a gente tem muito disso, a gente se sente muito culpada por tudo, né? A gente se culpa. Eu não amamentei minha filha, não consegui amamentar, a culpa é minha. Né? A gente não sabe tudo que tá passando ali por trás na vida da mulher, se ela tem apoio, se ela não tem apoio, né? Então, eu consegui amamentar a Serena exclusivamente, lutamos, né? Logo eu voltei a trabalhar e aí eu tive que iniciar, foi uma escolha minha, uma opção minha, a partir desse momento iniciar com a mamadeira, né, com leite. E ela aceitou super bem, ao mesmo tempo, graças a Deus ela não teve confusão de bico, porque normalmente tem, né? Mas ela já estava com 6 meses também, né? E aí ela amamentou em mim, ela mamava em mim o tempo todo quando eu tava em casa, mas na hora de eu trabalhar ela mamava uma mamadeira no dia, né? Que era fórmula ou seu, ordenhado? Era fórmula, porque o fato de você ordenhar me demandava muito tempo, pra mim, foi uma escolha minha. E eu precisava também dar atenção pra Isabela, minha filha mais velha. Então foi uma escolha minha e deu certo, né? Poderia dar errado, né? A gente arriscou, né?
E deu super certo, ela mamava uma mamadeira enquanto eu tava no trabalho, né? E aí quando eu chegava era livre demanda do mesmo jeito. E assim a gente foi até 1 ano e 2 meses. Foi quando eu precisei ficar aqui trabalhando e meu esposo precisou ir para patrocínio e elas foram com ele. Nós ficamos 2 dias sem se ver, 3 dias sem se ver. E eu ordenhando em casa, porque meu peito continuava enchendo, guardando os estoques do leite para dar para ela. E aí quando eu cheguei lá, aí todo mundo falava pra mim, você não vai dar mais o peito, porque ela já ficou 3 dias sem mamar. Não vai dar, não, desmamou. Mas quando ela me viu, que ela já olhou pra mim e falou assim, mamar. Eu falei, eu vou dar, eu tô aqui com leite, eu tô aqui com o peito, né? E por que eu não iria? Né? E dei, ela mamou uns 4 dias. No 4º dia, que eu lembro direitinho, era um domingo, a gente tava na roça, ela mamou, olhou pra mim, fez carinho no peito, pediu pra mamar o outro, fez carinho no peito e dormiu e não quis mais. A partir daquele momento, eu senti que era uma despedida dela, né? Então, assim, foi uma coisa de forma natural, não foi abrupta, não teve choro, né? Teve o choro meu. A gente sente falta, né? Sente falta. Então, assim, eu chorei da falta, né? Daquele momento meu e dela, que era único, era só eu e ela, era aquele vínculo meu e dela, né? Que mais ninguém podia ter aquilo. E eu sei que eu tive o tempo necessário pra mim e pra ela. Então, foi um tempo muito gratificante. Eu sou muito grata a Deus por tudo que eu vivi com as minhas 2 filhas, que foi totalmente diferente uma da outra. Né, desde a gestação, o parto, a amamentação. E se eu pudesse, eu teria amamentado mais. Mas como foi uma escolha dela, e eu tentei oferecer. Sim. Porque hoje ela tá com 1 ano e 6 meses, eu não tomei medicação para secar o leite. Então, eu tive que ir ordenhando vagarosamente, todos os dias eu ordenhava um pouquinho, porque a gente não pode ordenhar muito. Porque quanto mais você ordenha, mais estimula. Então, eu ordenhava bem pouco, uma vez só ao dia, para tirar o excesso. E continuava oferecendo meu leite para ela, enquanto dava. E ficou um vínculo, porque ela põe a mão, ela se aconchega em mim. Então pra mim, foi muito gratificante todo esse período de amamentação. Que bom, foi muito bonito ouvir sua experiência. Obrigada. Eu lembrei de você porque eu pensei, gente, a Laísa, ela passou pelos 2 momentos, né? De dificuldades, tanto da cesárea quanto do parto e da amamentação. Então é muito bonita a sua história. Obrigada por você ter vindo, por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz. Espero que vocês tenham gostado, que isso sirva também de incentivo, de estímulo à história dela para vocês. E até a próxima. Obrigada.